Olá, viva! Muito boa tarde. Cá estamos para o nosso habitual programa de sextas-feiras às 2 da tarde. Cá estamos semanalmente na sua RTV, a TV por cabo, em Zone e Cabo Visão, respectivamente 193 e 19. Ou seja, poderá ver-nos na RTV, aí no seu canal televisivo por cabo, através da 193 Zone e 19 Cabo Visão, ou então em live stream, se neste momento estiver no local do seu trabalho, onde quer que se encontre, onde quer que esteja, através do www.rtv.com.pt. Obrigada mais uma vez por estar connosco. Hoje vamos estar à conversa com uma senhora das artes. É com imenso gosto que aqui recebo a Margarida António, uma cara já bem conhecida dos nossos telespectadores e também da imprensa. Muito boa tarde, Margarida António. É um gosto tê-la connosco no Pedra da Audiência desta semana. Bem-vinda, Margarida. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Esperemos que daqui saia uma conversa agradável, elucidativa, a bem de todos. É verdade. E a bem das artes, que é, digamos que, uma área que em Portugal não se explora muito. A Margarida António, concretamente, é quem, para os nossos telespectadores ficarem a conhecer melhor esta beleza, a flor, já por si se chama Margarida, não é por acaso. Quem é a Margarida? Bem, Margarida é uma pessoa muito sensível, que nasceu no Minho, mas que foi criada no Douro e tem as costelas do Douro e, portanto, respirou e inspirou-se em absoluto no Douro. De tal modo que, ao longo da minha vida e da minha carreira artística, cheguei a um projeto que eu denomino por eco quadrado e que se fundamenta exatamente nos princípios, nos valores e, se queiramos dizer, nas regras da natureza e, portanto, da humanidade. Por isso, neste momento, sou, digamos, a mentora da corrente artística, o planetarismo. E planetarismo, precisamente porque considero um código de conduta que defende o bem comum, a arte contemporânea e o amor ao próximo. Sempre o amor ao próximo, isso noto em si, desde a altura em que a conheci num grande hotel da cidade do Porto, onde também lá tinha as suas obras, precisamente faz por agora um ano, foi mais ou menos em maio de 2011 que tive o prazer de conhecer e de privar de perto com a Margarida António. Falou-me, portanto, da sua carreira artística no mundo da arte. Do mundo da arte, mas também, paralelamente, desenvolvi a minha carreira pedagógica. Eu fui professora do ensino secundário e de algumas faculdades a nível particular de arte e portanto, neste momento ainda há uma reminiscência em mim do espírito pedagógico. De maneira que tenho desenvolvido essa carreira paralela, trabalhando desde Braga, ao Porto, em Espinho, Passos de Ferreira, Famalicão, por este Portugal fora. Foi esta zona aqui que eu trabalhei e que criei muitas amizades com os meus alunos. É verdade. Lecionou durante quantos anos? Durante 20 e poucos anos, porque eu não completei a minha carreira profissional. Achei por bem vir-me embora na medida que eu não concordei com o sistema educativo na época e há mais ou menos 3 anos retirei-me sensivelmente há cerca de 3 anos que deixou de lecionar, Margarida. Sim. Portanto, a minha última escola foi o Garcia da Horta. No Porto. Aqui no Porto. De maneira que
saí por razões de discordância com o sistema, porque eu entendia que o sistema atual educativo, todo aluno devia ter uma formação integral. E o sistema estava mais, primeiro, em tirar o poder ao professor, segundo, em dar mais saberes do que seres aos alunos. E eu discordava completamente, de maneira que não pactuei. Talvez não tenhamos, desde essa altura, alguém de direito à frente do sistema educativo em Portugal. Sim, sim. Eu penso que o sistema educativo em Portugal deveria dar uma volta de 180 graus. Eu penso que sim. Para termos um sucesso escolar, mas ao mesmo tempo um sucesso da sociedade portuguesa, porque tudo assenta numa boa educação. A educação começa na escola. Na escola. Contrariamente àquilo que muita gente defende, que a educação começa em casa, não. A educação tem que começar na escola. Porque muitas vezes os encarregados de educação não têm formação suficiente para educar os seus filhos. E, portanto, a escola deve ser o local de formação do indivíduo. Sim, mas complementado, é evidente, com a família, com a casa. Mas temos que partir do princípio e da base que a escola é fundamental para educar o indivíduo. Portanto, dar uma educação integral. Na íntegra, digamos, sim, uma educação na íntegra, mas se essa dita educação da qual ou à qual se refere não vier já de certos e determinados princípios de casa, dificilmente hoje, nos dias de hoje, não falo nos meus dias quando era estudante ou quando a Margarida também foi estudante, mas hoje em dia não é muito difícil, não é muito fácil, digamos que, dar a educação pela qual tanto fala e preza na escola. Não é fácil na medida em que o professor perdeu todo o seu poder. E como perdeu o seu poder. O poder que tinha no nosso tempo. Sim. Nós víamos o professor entrar na aula, mantínhamos o máximo de havia respeito. Não há respeito. Não era medo, sentíamos não é respeito. Medo, respeito. Não confundir o medo com o respeito. É verdade. Era o respeito. E, portanto, a partir daí, as coisas tornam-se muito mais difíceis e então isto é eu atirar a bola de um lado ao outro, porque são os pais que devem educar os filhos e porque é a escola que deve educar os filhos. Portanto, há que pararmos para pensar e realmente parar para pensar leva-nos a que o princípio básico é a educação na escola. Porque quando não há educação em casa, a escola tem por obrigação de educar. Ou vice-versa. Às vezes há princípios em casa e as pessoas... Não, mas a escola é um lugar público. É um lugar público. E devem ser requisitados para a escola pessoas com valores, com formação, que saibam educar. E a partir daí... E queiram aprender também. É preciso ter gosto pela escola. Os professores queiram ser alguém na vida. Para saber educar. E os alunos devem estar preparados para saberem compreender e receber a educação. É verdade. Fala como professora e fala também como mãe. E como mãe. E como mãe posso lhe dizer que tenho 2 filhos, já são homens, enfim. Já são homens, é verdade, e bonitos também como a mãe. Deixe-me só dizer isso. Eu já andei lá a pesquisar. Então, mas posso lhe dizer, sem qualquer vaidade, que muitas vezes era chamado ao colégio e eu ficava sempre em pânico, mas chegavam e diziam: doutora, queremos lhe dar os parabéns, há de nos dizer como é que educa os seus filhos. E isto acho que, para mim, levava-me a acreditar que a minha postura mesmo, enquanto professora nas aulas, estava certa, estava correta. O que não estava correto, isso é as coisas à minha volta. Muito bem. A menina que nasce no Minho, tem muito, digamos, nasce no Minho, mas, entretanto,
faz parte da sua adolescência no Douro. O Douro, sim. A minha adolescência passei na Princesa do Douro. Na Princesa do Douro. Uma princesa dentro de outra princesa no Douro, que é a Margarida António, que eu admiro. Aliás, eu acho que quem vive aquele ambiente saudável, aquela paisagem, aquele jar, magnífica, Margarida, não há comparação. De maneira que, pronto, tenho uma certa necessidade de periodicamente ir ao Douro, estar no Douro para recarregar energias. Tem lá as suas raízes também, tem lá a família, sim, possivelmente. Raízes, amigos? Tenho amigos, tenho raízes, tenho memórias, tenho a casa dos pais, que eu penso, se as coisas mais ou menos correrem bem, transformar na casa da artista. Uhum. Da artista da Margarida António. Pretende ter uma casa tipo museu, galeria, sim, galeria sim, de arte, sim, de exposição, sim, patente ao público, precisamente no Douro. Sim, sim, no para Douro. já não tem, nem no Douro, nem no Porto, também não? Não, para já não tem, nem no Douro, nem no Porto. Estou realmente a pensar, já está o embrião a desenvolver-se, claro, a pensar, criar esse polo artístico lá no Douro. Uhum. Portanto, brevemente vou fazer uma reunião na Junta de Freguesia, claro, da Régua, com os jovens, para criarmos realmente um projeto cultural e criativo lá no Douro. Onde só a arte vai estar em grande destaque, a pintura em si. Sim, a arte no seu vasto campo. Porque a arte não é só pintura, a arte tem arte. É um campo muito vasto, muito diversificado, não é? É. De maneira que estou a pensar em desenvolver várias vertentes, juntamente com a pintura, outras vertentes da arte, com como a pintura, a música, inclusive sem número de atividades. Até a música. Estou a pensar, criar paralelismos e a dança, a música, etc. Muito bem. Sei que é uma pessoa muito sensível. E só quem tem sensibilidade é que pode lidar com a arte. Porque a arte já em si, a pintura, é algo muito sensível. Margarida António, se me permite, eu vou mostrar este quadro que a Margarida António fez o favor de trazer. Eu pedi ao nosso caríssimo realizador e a quem está na regi que fizesse, portanto, um plano do quadro que eu aqui estou, portanto, a mostrar aos nossos telespectadores do Pedra da Audiência e, ao mesmo tempo, eu gostava que me falasse deste magnífico quadro que, aparentemente, ao olharmos para ele, eu posso dizer assim, é lindíssimo, tem cores que dizem umas com as outras, tem aqui uma borboleta lindíssima e a nossa flor aqui ao lado, que é a Margarida António. Em que se inspirou, o que quer dizer concretamente neste quadro, quando o fez? Esse quadro, o que é que ele transmite, Margarida? Podemos dizer que é uma determinada projeção aérea dos montes do Douro. As raízes estão sempre lá, está a ver? O Douro, claro. É sempre o Douro. A sua grande paixão. Grande paixão. E ela fundamenta-se exatamente no contraponto. O contraponto e o eixo estrutural do campo. O contraponto que é formado pela diagonal e pela horizontal, perdão, e vertical, o contraponto que é horizontal pela vertical e o eixo estrutural do campo
que nos orienta em todas as direções. Ora bem, depois, a partir do eixo estrutural do campo, nós verificamos que nasce a flor de margarida. Mas aqui vemos uma espécie de flor mecânica. Flor mecânica. Mecânica. Assim como margarida. Ora bem, e flor mecânica, porquê aqui? Porque este trabalho coincide com o período em que eu fui ao Douro dar umas aulas solidárias e com várias turmas de diferentes idades, desde os 9 anos aos 18 anos. E juntamos as turmas numa sala e uma tarde eu dei aquela aula de formação. Uma espécie de workshop. Uma espécie de workshop. E eu fiquei toda contente porque eu adoro, porque finalmente os meus alunos no Douro tinham muita criatividade, muita sensibilidade e eu, de certeza, fazer coisas ao pormenor, quer dizer, desenhar ao pormenor, percepcionar ao pormenor, etc. E então pedi-lhes, no início da aula, pedi-lhes para que fizessem uma flor que eles gostassem, que fosse interessante, que percepcionassem o melhor possível uma flor. Para meu espanto, sei lá, 50 alunos, com 60 na altura, 3 ou 4 é que fizeram a flor percepcionada, isto é, com as características da nervura, com a característica da folha, etc. Todo o resto, toda a turma, portanto, todos os outros alunos fizeram flores mecânicas. Não tinham sensibilidade. E o meu espanto foi, quando acabou a aula, eles a correrem para a sala dos computadores. Pois. A correr. Imagino. Ora bem, isto revela uma coisa. Revela que o aluno está a perder a sensibilidade. Revela que a tecnologia está a instrumentalizar o indivíduo. E daí eu ficar muito preocupada que estamos a perder emoções. Mas completamente. Há cerca de 20 anos que temos vindo a perder emoções. E eu sinto isso. E então, este trabalho aqui deu-me, digamos, um outro horizonte para eu partir para um outro trabalho chamado Emoções, em que me fundamentei na flor de margarida mecânica, é certo? Mas onde nós, nesse trabalho, isso não se importa, mostra-me um outro. Sim, eu tenho aqui um outro trabalho lindíssimo, eu não me iria esquecer, eu coloquei este aqui este está lindíssimo aqui está também. A flor dentada, de roda dentada, que parte, portanto, a margarida que está ali. Está aqui a margarida. Tudo o resto para a roda dentada e criou o movimento, a vida, o tic-tac do relógio. Aqui, precisamente. Ora bem, tudo isto é movimento, tudo isto é tic-tac, tudo isto é cronometrado. Tudo isto podemos encontrar nisto a engrenagem de uma máquina. E podemos encontrar nisto a nossa própria vida, porque a flor é fundamentada na nossa mão. A flor de margarida, está a ver, é fundamentada na nossa mão. E ela intercala-se e origina a flor dentada e a roda e o movimento. Está a ver? É a própria vida. E então, este trabalho, que serve trabalho básico, a matriz, digamos, em que eu penso partir daqui para uma indústria criativa, abrir uma escola, uma espécie de escola, onde dê determinada formação ao aluno e ele parte desta base e recria a base, mas
tem a particularidade, que já tenho um outro, mas que não trouxe, que isto é a base, tem a particularidade de ter uma rede transparente, que eu lhe chamo um ecrã, onde vamos colocar as emoções, onde vamos colocar uma flor, um cartão de visita, um poema, uma coisa que nós queiramos guardar com alguma emoção. Que nos diga muito qualquer coisa. Nosso íntimo, no não nosso é? íntimo, e nós guardamos na bolsinha que eu, portanto, que é colocada aqui assim, e então, isto passa a chamar-se emoções. Portanto, é este projeto que eu quero desenvolver, inclusive convidar gente a trabalhar e comercializar tanto nacionalmente como internacionalmente. Muito bem. O artista, nós muitas vezes vamos a uma exposição de pintura, já fui a algumas, gostei, porque eu gosto de arte em si. Estou também incluída no mundo da arte, no mundo do espetáculo, não é? Mas e agora precisamente a dizer alguma coisa, Margarida, Antónia? Ia dizer-lhe que, por exemplo, este trabalho está em exposição na Junta de Freguesia de Ramalho. Lá pode-se ver outras emoções. E outros quadros pintados pela Margarida António. Agora, o Emoções é, digamos, o conciliar a arte com a função. Porque eu sempre achei que a arte não podia ser só fruidora, também podia ter um outro objetivo. Poderia ser funcional. E como tal, ela é funcional porque acaba por passar uma espécie de passe-partout. Sim. Uma espécie de passe-partout. E então torna-se funcional. E tenho Emoções mais pequenino que este, até talvez mais pequenino que este. Sim, que é para pousar em cima de uma secretária, em cima de uma mesinha, e temos a bolsinha para meter as nossas emoções. O nosso cartão de visitas, o nosso post-it, o nosso, pronto, uma secretária, coisa, que eu depois vou ter o prazer de lhe oferecer. Tem imensas funções. Isso mesmo. Exatamente. Por vezes, eu ia dizer há instantes, quando vamos assim a uma exposição de pintura, admiramos, tem coisas lindíssimas, desenhos lindíssimos, mas para quem nunca estudou arte, ao contrário da Margarida, que estudou na Faculdade das Belas Artes da cidade do Porto, muitas vezes olhamos e dizemos assim, isto é lindíssimo, o que quererá dizer? O que é que o artista, o que é que o pintor, o que é que a pessoa que fez este quadro quer dizer? Sempre no meu ensino, porque eu parti do princípio que a arte, sempre parti do princípio que a arte tem um código de leitura. Como temos, por exemplo, olhamos para um texto, percebemos uma frase, um pensamento, se nós formos formados na arte, a partir das escolas, não precisa ter a faculdade, o básico das escolas, nós sabemos chegar a uma galeria de arte e fazer a leitura de qualquer obra. É evidente que na arte contemporânea mistura-se muito a pintura com a obra de arte. A pintura é uma coisa, a obra de arte é outra. Portanto, a pintura, como o Jaime Isidoro dizia, é pegar numas tintas, nos pincéis, numas telas e pintar. E fica pintado, é uma pintura. Agora, arte não. A dita obra de arte. Obra de arte. Então, pintura não é arte. É pintura. Agora, arte ou obra de arte é muito diferente. É saber conciliar as três partes que constituem a obra, que é a técnica, a ciência e a arte. As três em perfeita harmonia. Porque, repara, se de facto tem muita técnica, mas não tem ciência, nem tem arte, e se for uma pintura, é uma pintura pura e simplesmente tecnicista. Mas
eventualmente, se ela é uma pintura que revela muita ciência, mas não revela espírito, não revela grande técnica, ela é pura e simplesmente uma pintura cientista. Claro. Ou científica, mais nada. Ou então, se ela é muito espiritual, mas não tem técnica nem tem ciência, ela é apenas uma pintura espiritual. Ora, arte é quando estas partes estão em perfeita harmonia e equilíbrio. É Quando se quase juntam como cozinhar. três numa só. Cozinhar, imagina o que é cozinhar. Deita muito sal, ou deita muito azeite, ou deita muita cebola e estraga o cozinhado. Tem que saber equilibrar. A arte é igual. Está a ver? Eu costumo dizer condimentos que havia, quando paste. Pois é isso mesmo. É esses condimentos. É que a gente olha e vê o espírito do artista. Ele emana química, ele puxa por nós, ele é quase mágico, há uma magia. É evidente que há aquela arte de efeito que nos apela logo o olhar. E olhando bem e vendo bem, não passa de arte de efeito. Não tem nada que nos transmita. Está a ver? Agora, a grande sabedoria é realmente dar a esse efeito outro conteúdo, outro sumo. Claro. E aí é o artista. Muito bem. E tenho, na verdade, esta semana no Pedra da Audiência, uma flor. Chama-se Margarida, é Margarida António, é uma artista, como todos já puderam aqui ouvir um pouco. Nós vamos para um curto intervalo e voltamos já a seguir. É um pequeníssimo intervalo, até já.